Bom dia, meu nome é Ailton Matheus Avante de Oliveira, sou graduando em Ciências Biológicas bacharelado e hoje eu irei apresentar o trabalho intitulado como A Conservação de Espécies Poliporales Basidiomycota no Brasil. Bom, os fungos do filo Basidiomycota possuem esporos sexuais conhecidos como basidióspores, que são produzidos por uma estrutura especializada denominada basídio. O filo Basidiomycota é um grupo bastante diverso, com cerca de 41 mil espécies já catalogadas. Neste filo existem várias classes, dentre as quais a Agaricomicete, com com a ampla diversidade e possuindo um papel ecológico importante, com funções mutualísticas, sapróbias, patógenas e como representantes macroscópicos. Uma das ordens que faz parte dos Agaricomicetes é a Polyporales, com cerca de 1.800 espécies já identificadas, tornando assim uma das maiores ordens dos Agaricomicetes. Segundo a lista da flora do Brasil, a distribuição dos poliporales é bastante ampla, sendo catalogada 453 espécies e 116 gêneros até o momento. A IUCN possui grande importância para a conservação da biodiversidade dos organismos, pois possui uma vasta lista de critérios e categorias sobre as espécies que estão em risco de extinção. Até o momento, já foram catalogadas mais de 27 mil espécies ameaçadas de extinção. De acordo com os critérios da IUCN, atualmente há 343 espécies de fungos na lista vermelha, ou seja, ameaçadas de extinção em um estado de vulnerabilidade. Dessa lista, 279 pertencem às Agaricomicetes, mas apenas 21 a Polyporales e 4 espécies ocorrentes no Brasil. Portanto, o presente trabalho ele propõe conhecer o estado de conservação das espécies poliporales no Brasil. Nesse estudo, foram listadas espécies taxonomicamente válidas da ordem Polyporales que não representassem um complexo de espécies críticas e que ocorressem no Brasil, por meio da ferramenta Busca da página Dados e Ferramenta do Species Link. Além do Species Link, também foi utilizado a ferramenta GBIF. Também foi utilizado GBIF por meio da ferramenta Ocorrência. Perdão. Posteriormente, foram selecionadas 10 espécies com maior ocorrência e outras 10 espécies entre 5 e 10 ocorrências. O estado de conservação dessas 20 espécies foram avaliadas pelo critério da IUCN. A distribuição dessas espécies foi avaliada por meio da ferramenta Mapa após a ferramenta Busca do Species Link. A ocorrência de cada espécime foi confrontada com a existência ou não de uma unidade de conservação. Após realizado essa análise da distribuição, as espécies foram catalogadas no site The Global Fungal Red List. Como citado outrora, as 10 espécies selecionadas de menor ocorrência foram: a primeira, a Moroderma boleticea, com 9 registros, apresentando em 4 estados e catalogadas como quase ameaçada. A segunda foi a Moroderma lacato-striptato, com 8 registros. A Moroderma macrosporum, com 8 registros, correndo em 3 estados. A Moroderma sessile, com 6 registros. Ganoderma guianensis, com 9 registros. Ganoderma zonatum, com 8 registros, ocorrendo em 5 estados e foi classificada como não ameaçadas. Essa foi a única espécie com menor ocorrência que foram catalogadas como não ameaçada. Sétima espécie foi a Nigroporus macrosporus, com 9 registros. Phanerocate yucca, com 10 registros. Políporos recurvatus, com 9 registros. Rigidoporos microporos, com 5 registros. Aqui está o mapa da distribuição das espécies e a ocorrência de cada uma, onde foi o estado e o bioma. Bom, grande parte dessas espécies são em reserva. Entretanto, algumas ocorrências foram registradas em áreas que não são protegidas, o que causa uma preocupação quanto à conservação dessas espécies que já estão em vias de ameaça. Bom, as outras espécies com maior ocorrência selecionadas foram a Moroderma schomburgki, 489 registros, correndo em mais de 8 estados, catalogada como não ameaçada. Coriolopsis scaperatas, 587. Erliella scabrosa, 413. Fomes fasciata, 322. Ganoderma australe, 756. Hexagonia ignoides, 744.
Políporos dictyopus, 487, Políporos lipriori, 633, Pycnosporos sanguíneos, 1393, e Trametes vilosa, 592 registros. Aqui está uma distribuição das espécies e as ocorrências de cada uma. Bom, as espécies ocorreram com maior frequência na Amazônia, seguida pela Mata Atlântica e Cerrado, e tem como seu principal substrato a madeira. Isto é preocupante, pois a Amazônia apresenta um aumento significativo em números de queimadas, dados que têm relação direta com o desmatamento. Além disso, a Mata Atlântica e o Cerrado são considerados hotspots, por apresentar menos de 30% da sua vegetação original e uma alta quantidade de espécies endêmicas. Por outro lado, a Mata Atlântica sofre com o avanço da urbanização, pois cerca de 70% da população brasileira vive nesse bioma, sendo considerado o bioma mais ameaçado do planeta. Enquanto 408.646 hectares de área no Cerrado já foram desmatadas, que estão associadas às pressões antrópicas, como queimada, invasão para ocupação, com moradias e agricultura, entrada de gado, retirada de lenha, entre outros. Além do mencionado para a Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado, a Caatinga, a Caatinga apresenta diversos problemas, dentre os quais queimadas, monocultura, pecuária extensiva, desmatamento associado à produção de lenha e carvão vegetal e a desertificação por ações antrópicas. Já o Pantanal recentemente enfrentou um grande aumento nas queimadas e grande perda em questão da sua biodiversidade, visto que uma das espécies que foram selecionadas e catalogadas como quase ameaçadas ocorriam nesse bioma, o que causa uma preocupação. Bom, esses problemas indicam que muitas espécies selecionadas, especialmente as categorizadas como quase ameaçadas, sofrem ameaça à sua conservação, uma vez que algumas apresentam ocorrências em áreas que não são protegidas. Com isso, há necessidade de criação de novas unidades de conservação em determinados locais, bem como a ampliação das reservas já existentes. Adicionalmente, a categorização das espécies fúngicas se torna uma ferramenta para sua conservação, para sua proteção, perdão, uma vez que evidencia espécies ameaçadas e locais onde elas ocorrem. O número de espécies de fungo na lista vermelha, Red List, vem aumentando consideravelmente nos últimos anos. Entretanto, esse número ainda é considerado relativamente baixo em uma comparação a plantas e animais, demonstrando a necessidade de maiores esforços na compreensão do estado de conservação das espécies de fungos. Bom, podemos concluir que a categorização das espécies pelo critério de SN é um processo simples, pelo menos para fungo, mas que esbarra na falta de dados de algumas bases de dados. E, apesar dessa falta de dados, as espécies selecionadas puderam ainda ser categorizadas. E as espécies que foram enquadradas como não ameaçadas tinham grande parte das ocorrências em biomas ameaçados, como Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. Além disso, há diversos registros de ocorrências em áreas que não são protegidas, o que torna algo preocupante para essas espécies, mesmo estando catalogadas como não ameaçadas. Referências bibliográficas.